Olá, amigos do Esporte em Debate. Que bom saber que você está com a gente no Esporte em Debate, aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Aqui você já sabe, o esporte sempre em dimensão maior na sua televisão. Gente, o Esporte em Debate de hoje está espetacular e você vai ver. Sampaio perde as duas últimas partidas do playoff para o Veracruz Campinas e é vice-campeão da LBF 2018. Futebol, Sampaio é derrotado pelo Fortaleza na Arena Castelão e Roberto Fonseca tem seu primeiro resultado negativo ao comando da Bolívia. Série D, Cordino empata, Imperatriz e Moto vencem seus compromissos pelo mata-mata da competição. Handball, Barbosa de Godóis lança projeto Conquistando o Brasil na quadra da escola. Você vai ver ainda uma matéria especial sobre o teste da pisada, que indica o tênis ideal para as corridas e atividades físicas. E mais, uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, Valdemir Rosa, o Dadá. Ele fala sobre o Campeonato Maranhense e projetos para o restante do ano. Gente, tudo isso e muito mais você só encontra aqui no Esporte em Debate, que já está no ar. Iniciamos o Esporte em Debate de hoje falando para você sobre o melhor tênis a ser utilizado para fazer caminhada e também para participar de competições. Você já ouviu falar do teste da pisada? Acompanhe a reportagem do Esporte em Debate para você entender mais sobre o tênis ideal a ser utilizado. O exercício físico diário é uma prática saudável e faz parte da rotina de quem se preocupa com a saúde. Mas o que muita gente não sabe é que na hora da caminhada ou corrida, o tênis utilizado faz toda a diferença. Sobre esse cuidado, há um teste capaz de dizer qual o tipo de pisada de cada pessoa. O alerta é fundamental porque, acredite, ainda é desconhecido até por quem tem um estilo de vida mais saudável. Já ouviu falar, tô vendo que você está praticando a caminhada aqui, se exercitando, você já ouviu falar no teste da pisada? Não. Tem nem noção do que seja isso? Eu já ouvi falar há um tempo atrás, assim, numa reportagem, num programa de TV, mas nunca fiz, não sei nem onde faz, na verdade, né? Não sei a fundo tecnicamente, mas eu fui no meu médico, ele falou, olha, você tem que usar de preferência esse tênis que vai te trazer conforto e o seu rendimento, a sua performance vai aumentar. E deu certo. No teste, é possível ver o tipo e o porquê de cada pisada para que se consiga analisar possíveis disfunções no corpo do atleta. Esse especialista fala quais são os principais problemas que podem ocorrer através do uso inadequado de um tênis, por exemplo. As lesões mais comuns com esse tipo de calçado inadequado podem ser, no caso, as tendinopatias de Aquiles, o tendão de Aquiles, a canelite, que é uma inflamação do periósteo, uma membrana óssea que envolve o osso da tíbia, e também possíveis dores, que a gente fala assim, dores anteriores do joelho. Não existe uma localização da dor, mas existe um quadro de dor geral nessa articulação, que é muito acometido no sexo feminino. Como vocês podem ver, eu fui a cobaia da vez. Geralmente, os testes são feitos em esteiras com a ajuda de câmeras e outros acessórios que ajudam a mapear os passos. Feito isso e identificado o tipo da pisada, o especialista vai indicar o calçado mais adequado para as atividades físicas. Após os testes, eu bati um papo com o André para entender mais ou menos quantos dias de vida eu ainda tenho. Brincadeiras à parte, André, o que deu para analisar diante dessa visualização dos testes que nós fizemos aqui na esteira? Bom, Ronald, assim, como eu te falei, isso vai depender também da intensidade, do tipo de atividade física que você vai querer realizar após esse teste. Tem que procurar um profissional de educação física para te indicar melhor que tipo de atividade vai ser essa. Mas qualquer atividade de longa duração, intensidade elevada, na tua situação, no teu teste, a gente observou uma pronação excessiva dos teus tornozelos, com uma rotação dos pés. Então isso, para quem faz atividade de longa duração, isso pode gerar estresse no compartimento medial, tanto de tornozelo quanto de joelho. Então, se você fizer uma atividade física de intensidade baixa, moderada, talvez você não vai sentir nada nunca na sua vida. Mas a partir do momento que você começa a intensificar isso, pode ser que essas lesões desse compartimento poderão te ocasionar possíveis contratempos durante a atividade física. Uma das saídas iniciais é um calçado adequado para o teu tipo de pisada
E justamente também, né, no caso, além do calçado, a atividade física ela vai trabalhar músculos que vão ser fundamentais para te manter, digamos assim, estável durante a atividade. Depois dessa bateria de testes, agora vou seguir os conselhos do André e procurar ter mais critério na escolha do tênis. Muito interessante essa reportagem do Ronald II aqui da TV Assembleia, né, para que você possa conhecer melhor qual o tênis, né, ideal para praticar esporte, para fazer uma caminhada, enfim, para diversas atividades. Vou receber aqui meu amigo Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho. Ô, Greg, muito interessante essa reportagem do Sem Ronald dúvida. II, né? E a proposta dela é justamente fazer com que o telespectador, né, possa saber qual o tênis ideal a ser utilizado. Porque são várias as atividades, né, que você tem no dia a dia e um tênis facilita muito, né, no exercício dessas atividades. Não, Julinho, e também tem a questão do tipo de pisada diferente, né? Tem uma tal de pisada supinada, aí tem gente que tem cava no pé, tem gente que já não tem cava no pé, né? Então, como você pode ver no teste da pisada aí, que o próprio Ronald II, né, foi nossa cobaia, né? É verdade. Ele tem pessoas com pisada diferente, então você tem que comprar o tênis adequado para cada tipo de pisada mesmo que você tem, né? Então, não podemos fazer de qualquer forma esporte, né? Claro que a prática esportiva é fundamental, né? Mas tem que ser sempre acompanhada de um especialista. Nesse caso, por exemplo, eu também nunca fiz o teste da pisada. Deveria ir lá, né? Tomar vergonha na cara, né, Juninho? É verdade. Ir lá e fazer esse teste da pisada para poder fazer minhas atividades físicas de maneira mais adequada, né? Possível. E aí fica, né, a dica aí para os nossos telespectadores. Claro, né? exatamente. Procurar um fisioterapeuta, né? E fazer esse teste da pisada aí. Gente, agora nós vamos falar de handebol. Vamos trazer um assunto muito importante sobre o Barbosa de Godóis. Essa equipe tem representado muito bem o estado do Maranhão lá fora. E a gente traz um destaque especial sobre a praça esportiva, a quadra. Foi remodelada, foi feita uma estrutura, um trabalho bem pensado, bem projetado e que você vai entender um pouco mais do projeto que envolve a representação do Barbosa de Godóis. O professor Eduardo Teles tem um trabalho, olha, admirável lá. O projeto Barbosa de Godóis, de handebol Conquistando o Brasil, foi lançado na quadra da escola que funciona no bairro do Monte Castelo, em São Luís, e contou com a presença de pais, de estudantes, professores e convidados que foram destacar a importância do projeto de esporte para a escola. Muito importante, até pela questão da saúde, pela questão da qualidade de vida e pela questão da aprendizagem. E o esporte é tudo na vida do ser humano. Então, eles aproveitam o máximo. Como o nosso aluno, ex-aluno Edilson comentou ali no depoimento dele, a nossa escola plantou uma semente e hoje está essa árvore crescida, com esses frutos já dando resultado, que o nosso grande objetivo este ano é conquistar o Brasil. Desde 2014, a gente no mandato de vereador tem ajudado esse projeto, não é? Tentando levar esses atletas para o Brasil. E eles têm dado um resultado fantástico. São mais de 200 troféus conquistados, liderado por esses grandes professores, o Eduardo Teles e o Cegueta, não é? Que fazem desse projeto uma referência não só no Maranhão, como no Brasil. O projeto de handebol já trouxe para a escola mais de 200 troféus e medalhas em competições no Maranhão e em outros estados brasileiros. O idealizador do handebol na escola foi o professor Eduardo Teles, que fala da satisfação com os resultados obtidos pelos atletas do Barbosa de Godóis. A nossa felicidade é saber que isto é um trabalho da escola pública estadual. Não é de uma escola particular, não é de uma escola filantrópica, é de uma escola pública. Então essa é uma das grandes honras que eu tenho de trabalhar aqui, porque eu me sinto servidor. Eu sou um servidor, eu estou aqui como servidor e um servidor público. Eu vim para servir, eu acho que eu utilizo o meu tempo todo para incluir através do esporte. Eu já trabalhei 10 anos na Ilhinha, 2.000 atletas de natação, 2.000 jovens. Eu tirei muita gente das ruas, das drogas, através do esporte. Eu estou numa área que é uma área muito cheia de risco, que é a liberdade. É uma área liberdade, Retiro Natal, Floresta. Mas eu fico muito feliz de saber que o jovem que está lá na rua, daqui das ruas da liberdade, através do esporte, ele buscou uma forma de mudar de vida.
E o orgulho também para quem faz parte do projeto de handebol da escola. Meninos e meninas reconhecem a importância que o handebol tem na formação esportiva deles nesse período escolar. O projeto aqui do handebol, para mim, é tipo que minha casa. Eu vivo sempre o meu cotidiano aqui, de manhã até o turno da noite. É muito importante para mim. O handebol foi um esporte que mudou subitamente na minha vida. Foi uma coisa que me proporcionou várias coisas. Hoje em dia a gente disputou diversos brasileiros, diversos nordestões, e hoje a gente está aqui num sonho com um projeto de, quem sabe, ir até mais longe. O estudante de enfermagem, Denis Costa, que estudou na Escola Barbosa de Godóis, destaca o aprendizado para a vida depois de participar como atleta de handebol da escola estadual. Nossa, eu me sinto gratificado. Tem 5 anos que eu participo desse projeto, né? E no começo, o nosso professor, o Eduardo Teles, ele foi um pouco criticado, né? Porque ele visava um sonho, né, de levar equipe daqui do Maranhão, né, escola pública, para campeonatos nacionais, né? E graças a Deus eu me lembro, quando a gente participou de um primeiro campeonato, né, a gente, apanhou para todo mundo, perdemos para vários times, mas a gente foi, né? O importante foi participar. Já no outro ano a gente foi e conseguimos vários títulos. Então, esse projeto veio só a crescer, e graças a Deus hoje a gente teve essa lei, né? Graças a Deus, essa lei do incentivo ao esporte, que está patrocinando agora nossas viagens, e a gente está levando o nome do handebol maranhense para o Brasil inteiro. Onde a gente chega, a gente é bem reconhecido, entendeu? Todo mundo conhece o nosso trabalho, todo mundo conhece essa luta que o BGH tem. O projeto Barbosa de Godóis recebe incentivos do governo do estado e da Companhia Energética do Maranhão, através da Lei de Incentivo ao Esporte. A SEMAR tem buscado ser uma empresa cada vez melhor para as pessoas. E ela vai além da sua atividade de levar conforto por meio da energia elétrica. E nesses últimos anos, ou seja, desde 2012 até aqui, a SEMAR já investiu mais de 65 milhões de reais em projetos incentivados. Destes, mais de 31 milhões foi só no esporte. O Barbosa de Godóis é uma instituição que teve a sua quadra reformada em 2013, pela SEMAR, e agora teve um projeto aprovado. Isso é importante porque aqui a gente forma cidadãos, e isso é que a SEMAR objetiva, é que isso deixe o legado e, além disso, possa revelar bons atletas e que possa trazer bons títulos para o nosso estado. Para a Federação Maranhense de Handebol, o projeto Barbosa de Godóis é a forma de manter vivo o amor ao esporte no Maranhão. É um projeto importante que vai dar de volta ao handebol o espaço que a gente tem perdido nos últimos tempos. Esse projeto é um projeto que começa no Barbosa de Godóis, mas queremos expandir para outros municípios e para todo o estado do Maranhão onde tenha handebol. Olha que legal esse projeto, hein? Conquistando o Brasil. Exatamente. Projeto esse muito bem pensado pela equipe do Barbosa de Godóis. E que vai ganhar a projeção, né? Julinho, na verdade, um projeto que tem o apoio, né, do governo do estado do Maranhão, né, Secretaria de Desporto e Lazer, né? E, assim, o Barbosa de Godóis, através do professor Eduardo Teles, que é professor de handebol e tal, também já teve experiência em outras modalidades, né? E é um campeão, viu? Campeão. Campeão pelo resultado de muitas conquistas e campeão por outro resultado, que é justamente o trabalho social que ele faz já há algum tempo, né? Exatamente. O que eu ia abordar, Julinho, é o seguinte: o Barbosa de Godóis estava numa situação, vamos dizer assim, precária antes da chegada do Eduardo Teles lá na instituição, no colégio, né? E trouxe o handebol, né, para a comunidade, não só a comunidade do Monte Castelo, também Monte Castelo, Alemanha, aquela região ali do entorno. Toda a área adjacente, né? Aquela área ali do entorno, né, do Barbosa de Godóis. E aí conseguindo números expressivos e números históricos para o handebol maranhense, né? Inclusive com repercussão nacional, ganhando várias disputas a nível escolar, mas a nível escolar no Brasil, né? E também aqui na região norte e nordeste do Brasil. Então o professor Eduardo Teles faz esse projeto de revolucionário, na minha opinião, como você disse, incluindo crianças da comunidade, né? E lembrando sempre, que é uma coisa que o professor sempre gosta de frisar, que quando ele começou lá na quadra do Monte Castelo, né, estava uma situação precária e eles não tinham condições de treino nenhuma, jogavam até com bola de meia, bola de papel, handebol, né? Agora não, agora tem uma condição melhor. E outra lembrança que eu gostaria de fazer é que a modalidade de handebol, ela é eminentemente colegial.
Esse trabalho aqui verdade. no estado do Aqui Maranhão... no Brasil, né? No Maranhão, já que a gente traz a discussão aqui para o nosso estado, ela é um trabalho sólido, né? Sim. Com o professor Eduardo, com outros professores Mangueirão, né? Com Rubilota, com uma gama aí de grandes profissionais que sempre trabalharam desde o aspecto da formação desse atleta. E aí a gente, quando fala nesse trabalho, e eu estou falando isso em alusão ao Barbosa de Godói também, o que aparece? Aparece para o cenário nacional uma Silvia Helena, Sim, uma Ana Paula Rodrigues, Ana Paula, que vieram da onde? Justamente de trabalhos dentro de colégios. De colégio, tá entendendo? Com o handball colegial e que deu, né, a propagação ao esporte maranhense e brasileiro a nível internacional também. Chegar né? numa seleção brasileira, Você disputar competições internacionais, Copa do Mundo, né? Olimpíadas, conquistar títulos. Né? Exatamente. É assim, no Brasil nós temos essa característica desses esportes coletivos começarem no âmbito escolar, né? Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que é mais uma questão de universidade, que é muito Lá forte. Lá o âmbito é universitário. Isso, universitário. Acadêmico. Aqui, exatamente, acadêmico. Aqui não, aqui nós temos essa característica especial no Brasil, que de começar no âmbito escolar, handball fortíssimo no Maranhão, né? Tradicional, você lembrou aí Ana Paula, Silvia Helena, mas também tivemos o China. O Wigleton Rocha, o China. Isso, e também o clássico, né? O Tião, né? Que foi um dos maiores jogadores da história. Para mim, o maior de todos. Pois é, então, mais uma vez, o Barbosa de Godói saindo na frente, né? Largando na frente nesse projeto aí de realmente querer agora conquistar o Brasil, né? De modo mais amplo, né, Jurino? É verdade. Parabéns, professor Eduardo Teles e a toda a equipe do Barbosa de Godói. Depois do intervalo, o destaque do Esporte em Debate para uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, Valdemir Rosa, o Dadá. E vamos também falar sobre o futebol. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte e Debate. Agora para destacarmos o Campeonato Maranhense Fut 7. Foi realizado em São Luís a decisão em 3 categorias do Campeonato Estadual. Sub-7, Sub-9 e Sub-11. Para a gente falar mais sobre o Fut 7, que é um grande sucesso no estado do Maranhão, nós estamos recebendo mais uma vez o presidente da Federação Maranhense de Fut 7, o Valdemir Rosa, o Dadá. Ô Dadá, em 3 categorias a federação realizou o Campeonato Maranhense Fut 7. Eu gostaria que você falasse sobre esses 3 eventos que foram realizados de decisão, né, no último final de semana, no Sub-7, Sub-9 e também no Sub-11. Foi um verdadeiro sucesso as finais do Futebol 7, né, desde o início do campeonato. E tivemos as finais, como você frisou, da categoria 7, 9 e 11. Né? A 7 com a final entre o Cruzeiro, SLZ e o Menino de Ouro, ABB. Então, antes da gente falar propriamente da decisão, categoria, por exemplo, Sub-7, teve quantos participantes? A categoria Sub-7 teve 4 participantes. Teve 4, né? 4. Aí a decisão foi entre... Cruzeiro, SLZ e Menino de Ouro, ABB, que é comandado pelo Rogério Jansen e pelo Thales. Foi jogador do Maranhão, do Bacabal, né? Tem um enorme trabalho de base aqui no futebol maranhense. Então, o campeão sagrou-se o Menino de Ouro no Sub-7, né? No Sub-9, a gente tivemos 6 equipes, com as finais entre Cruzeiro, SLZ e novamente os Meninos de Ouro, né, da ABB. O Cruzeiro ganhou de 2-0 no Sub-9 e foi campeão da categoria Sub-9. No Sub-11 deu o Cruzeiro, SLZ novamente, né, que é comandado pelo Pedro Brito, que faz um excelente trabalho também de base aqui de escolinhas, contra a equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta acabou ganhando por 2-0 e surpreendeu o Cruzeiro, que era favorito, né? E acabou a Ponte Preta, que tem um trabalho comunitário feito pelo Carlan, que é ali no campo do Tocão, ali no São Cristóvão, né? Eu sei. Então eles têm um trabalho ali comunitário e a garotada acabou sagrando-se campeão da categoria Sub-11. Eu acho interessante porque a participação da família, né, nessa modalidade de futebol 7 é uma coisa impressionante aqui. A gente tem acompanhado de perto, vai o pai, vai a mãe, vai o tio, vai o avô, vai a avó, né? E que vão para a arquibancada para acompanhar ali seus filhos, seus netos, né? Seus parentes jogando, dando uma força e acaba virando uma modalidade, né? Da família, né? O Fut 7. É verdade, Yuri. A gente veio do futebol de salão, né? A gente acompanhou essa questão Foi sua origem, né? De Costa Rodrigues, a gente tá jogando baixinho, bom de bola, tá jogando competições na praia, né? Tinha antigamente essas competições que tinham para abranger a garotada, né? E a gente estava sentindo falta de ter essas competições para... O garoto fica só treinando na escolinha, sem competição, né?
Então, desde o ano passado a gente vem fazendo e esse ano aumentou o número de clubes, né? E foi muito melhor, muito mais gente, muito mais clubes, o pessoal apoiando, a garotada, como você falou, vai pai, vai tio, vai madrinha, e com o lançamento que a gente fez lá também do álbum de figurinhas, né? Isso aí abrangeu tá mais. Aqui o álbum, né, para a gente mostrar. Né? Você pode falar sobre o álbum enquanto o Ricardo mostra aqui? Aí o álbum de figurinha foi um lançamento pela questão da mística de figurinhas da Copa do Mundo, né? A garotada, no ano propício, né? Isso, a garotada tem ali o álbum da Copa, né? Que você vai procurar a figurinha do Neymar, do Cristiano Ronaldo, e você já viu a garotada procurando a sua própria figurinha ali. Logo nas primeiras páginas aqui, a federação. Você aproveitou para dar um destaque também para a federação, claro, a divulgação, né? A divulgação do pessoal que trabalha com a gente lá, a diretoria, o Itamar, o Danilo Brito. O Eliandei Campelo também, né, o que apoia ali a federação. Itamar que está na Federação de Futebol também. Isso. Esteve no Moto com você. Isso, é diretor administrativo também da Federação de Futebol 7. Ficou muito bonito o álbum, viu? Federação Maranhense de Futebol de 7, Campeonato Maranhense, categoria Sub-9, temporada 2018. Realmente, né, papel de qualidade, muito, e a criançada, né, que está aí trocando figurinhas, né? Isso, está até hoje trocando figurinhas, né? Terminou o campeonato, cidade, isso, né? Nos jogos eles vão lá, marcam algum local na casa de outro atleta. Que legal mesmo. A gente vai fazer agora do Sub-13 e do Sub-11 também, mas foi um verdadeiro sucesso o álbum de figurinhas do 7, do 9 e do 11. Ô Dadá, em relação a outras categorias, passado o campeonato Sub-7, Sub-9 e Sub-11, o que vem pela frente agora que a Federação Maranhense de Fut 7 vai realizar? Agora vem a categoria Sub-13 e Sub-15, né? Também valendo vaga. Serão disputados simultaneamente? Isso, simultaneamente. Vão ser disputados em alguns locais que a gente já conseguiu aqui para poder realizar os jogos, né? E valendo vaga também para o Campeonato Brasileiro. E tem um Campeonato Brasileiro esse ano, que até então está marcado para julho, em São Paulo, na Arena Neymar, né? Mas a Confederação já soltou uma portaria que talvez vá para Paraíba esse campeonato. A Federação Paraibana está solicitando, então essa semana deve resolver, mas o 9, o 11, o 13, o 15 e o 17 tem vagas garantidas, né? E a gente conseguiu mais uma, era só uma vaga, a gente conseguiu mais uma vaga para o Maranhão, então vão 2 equipes de cada categoria para o brasileiro. O governo do estado fez 2 anúncios importantíssimos para a modalidade aqui no estado do Maranhão. O primeiro deles, a construção de 4 arenas de futebol 7. Eu queria que você falasse como vai se dar, né, a construção dessas 4 arenas, em que pontos já tem um projeto pronto já para ser executado. E também um anúncio que particularmente fiquei muito feliz, né, por conhecer o seu trabalho, por saber da tua aplicação para desenvolver o esporte no estado do Maranhão. Você teve origem no futsal, passou pelo futebol com sucesso, conquistando títulos importantes pelo motoclube. E à frente da federação você tem realmente conquistado, né, destaque no estado do Maranhão e a nível de Brasil também. E eu fiquei muito feliz quando recebi o anúncio que o governo do estado, através da Secretaria de Esportes, também vai inserir nos Jogos Escolares Maranhenses, que para mim continua sendo a maior festa da juventude esportiva do estado do Maranhão, a modalidade de futebol 7. Primeiramente de forma experimental e depois já oficialmente na competição. A gente vem lutando para o engrandecimento do futebol 7, né, a divulgação. Hoje a gente tem competições aqui, mas os municípios do interior do estado vêm cobrando também o futebol 7 nos municípios. Agora mesmo a gente teve um curso de arbitragem na cidade de Balsas, né, e vai ter, entre outros municípios, através da Secretaria de Esporte. E a gente ficou muito feliz também com o anúncio dessas 4 arenas que vão ser construídas. Eu vou saber o local hoje, né? Mas acredito que seja aqui na capital. 4 arenas de futebol 7 de tamanho oficiais, né? De 25 por 45 ou de 30 por 50. Então, isso aí vai dar uma alavancada muito grande na modalidade, no futebol 7. E agradecer ao governador Flávio Dino por ter apoiado, está apoiando o futebol 7. O secretário de esporte da CEDEL, né, o Everton, e o Américo Lobato também, que vem abraçando a modalidade. O Américo vem prestigiando a modalidade e sempre apoiando, sempre de braços abertos, disposto, não só o futebol 7, mas em outras modalidades, está apoiando o esporte maranhense. Os gêmeos também é uma grande novidade, né?
Isso, o Gêmeos, a gente agradecer também ao Américo Lobato por ter comprado a ideia, né, que é o secretário adjunto, juntamente com o Sandofex, né, que é o coordenador geral do Isso, Gêmeos. o coordenador geral. Quando eu conversei com eles, de pronto já aceitaram e acharam uma boa ideia, tanto ele como o Paulo César também, que trabalha junto com o Sandor. E para a gente já está entrando no Gêmeos, como você falou, é o maior evento esportivo estudantil, né, da categoria dos estudantes. Então, para a gente, o engrandecimento e o que vai alavancar o futebol 7 no Maranhão, eu não tenho dúvida que vai ser muito grande esse apoio que o governo do estado, através do governador e da Secretaria de Esporte, vem dando para a modalidade. Colocar a modalidade dentro de um Jogos Escolares Maranhenses, você não só dá um desenvolvimento, como aumenta esse raio, né, de ampliação da prática da modalidade por 217 municípios que participam de eliminatórias, de fases qualificatórias, para poder jogar a fase principal dos Gêmeos. Imagina só que é ter uma modalidade de futebol 7, uma cidade como Santa Quitéria, uma cidade como Barra do Corda, uma cidade como Pinheiro, na Baixada Maranhense. Você simplesmente vai... E eu sempre bati nessa tecla aqui no estado do Maranhão, que esporte não se faz só na capital. É preciso que você possa expandi-lo para o interior do estado, porque lá, às vezes, tem uma qualidade, uma matéria-prima bem melhor, inclusive, do que a capital. Em alguns momentos a gente vê isso. E o nosso intuito também, a gente tem um apoio também muito grande do Américo Lobato, presidente da Federação de Futebol, né? Também, apesar de ser outra modalidade, mas ele sempre é atencioso também à modalidade do futebol 7. E o meu intuito também, Júlio, é ajudar o futebol maranhense. Você tem o apoio de vários Américos, né? Graças a Deus a gente tem uma amizade muito grande tanto com os dois e a gente vem trabalhando no futebol 7. Meu intuito também é ajudar o futebol maranhense. De que forma? Eu ajudei na época do futebol de salão, revelando vários atletas, você é ciente disso, né? Pimentinha um deles, Pimentinha, né? Paulo Sérgio, entre outros que começaram com a gente no futsal. E com alguns eu não consegui botar no futebol profissional, porque adaptação. Eles saíram do salão para o campo, alguns sentiram um pouco a adaptação do futsal. Nem sempre dá certo, né? Nem sempre. O Pimentinha demorou um pouco a se adaptar ao futebol 7. E com o futebol... E com o futebol 7, eu quero diminuir um pouco essa distância. Porque o futebol 7 já se parece um pouco com o futebol. Seja a calça chuteira, a bola já é maior. Então, eu tenho certeza que a gente vai revelar vários atletas, como você falou, não só aqui em São Luís, mas no interior todo do estado, nos municípios, o futebol maranhense, como a gente revelou no futsal. Ô Dadá, aqui a gente sabe do sucesso da modalidade. Agora, a nível nacional, como é que lá fora eles estão vendo a modalidade aqui no Maranhão, a prática do futebol 7 e o trabalho que vem sendo realizado? A Confederação vem fazendo um trabalho muito grande na pessoa do Zé Luiz, né, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol 7. Hoje ela está no Espírito Santo, né, que a federação fica no local onde o presidente reside. E o presidente, que é o Zé Luiz, hoje é do Espírito Santo. Então a confederação é lá. E vem trabalhando forte, né, reformulando, tentando aos poucos dar uma credibilidade maior à confederação, e eles vêm apoiando também o estado aqui do Maranhão. Graças a Deus, o que a gente pede, solicita para a confederação, eles têm nos atendido, como era só uma vaga para o brasileiro de base, agora são 2. Então, eles vêm ajudando a gente nessa questão de valorização do esporte aqui. A gente vem agradecer também a colaboração da confederação em estar sempre apoiando o estado do Maranhão. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui ao Esporte em Debate. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito na Federação de Futebol 7 e que continue o sucesso e que seja ampliado, é o que todos nós desejamos. Eu agradeço a oportunidade, a TV Assembleia, como a imprensa em modo do esporte maranhense, sempre abraçou o nosso projeto, e o Futebol 7 também não foi diferente. É a modalidade que mais cresce hoje no Brasil e não podia o estado do Maranhão ficar de fora. Que legal o trabalho que o Valdemir Rosa faz, muito bom, né? Muito bom. Ele conseguiu implantar a modalidade aqui, né? Sim. No estado do Maranhão, e é importante que ele já conseguiu, olha só, colocar como competição experimental nos Jogos Escolares Maranhenses. Sim, muito olha bom. O tamanho excelente. Olha o tamanho de um trabalho, né? Que está sendo feito pelo Futebol 7, pelo Valdemir Rosa. E vai expandir para todo o interior do estado, e tem mais.
as praças esportivas para a prática do futebol 7. São 4 arenas que serão Isso. construídas agora pelo Prometidas, governo do né? estado do Pelo governo Maranhão, do estado. aqui em São Luís. Julinho, rapaz, assim, falar do Dadá é uma coisa até especial, né? Porque o Dadá veio do futebol, né? A gente sabe, né? Na verdade, veio do futsal, né, Julinho? Ele veio do futsal. Veio antes do futsal, depois teve uma passagem pela diretoria esportiva do Motoclube São Luís, passagem vitoriosa, diga-se de Exatamente. passagem. E agora entra nesse fut7, né? Que no começo era uma aposta do Dadá, né? Trazer aqui pro Maranhão e tal. Essa nova modalidade tem adeptos no Brasil todo, né? Conquistando aí o Brasil inteiro, né? Com seus fãs. E agora consegue, aliás, conquista, né, algumas coisas importantíssimas. Você destacou as quadras, né? As quadras não, os espaços, né, esportivos que serão construídos. São as arenas. As arenas, né? São chamadas arenas. Para a prática da modalidade, quatro prometidas pelo governo do estado. Inicialmente em São Luís, mas ele me disse, né, em off, vai que ter já há um projeto para expandir para o interior do estado. Processo de interiorização do esporte, né? Claro que é muito importante nas outras partes, nas outras cidades do interior do estado. Então, teremos isso também. Tivemos agora a realização do Campeonato Maranhense, né? Que ele disse, acabou de sub-9... Sub-7, sub-9, sub-11. Sub-7, sub-9 e sub-11, né? Com a conquista aí da garotada, né? Jogando aí o fut7, muito identificada e que eu achei muito massa, muito legal, Juninho, aproveitando aí a esteira da Copa do Mundo, o lançamento do álbum de figurinhas, né? Que ele apresentou pra gente aqui. Uma grande novidade, né? O álbum de figurinhas do fut7, tal, Você vê que a modalidade está organizada, muito tá organizada, bem estruturada, né? Material de primeiro mundo, eu fiquei admirado com aquele material lá, feito pela administração, né, do Valdemir Rosa, do nosso Dadá, o material do álbum, né? Então, com a foto das crianças, com a foto das comissões técnicas. Você imagina os pais, com a diretoria, né? Como é que muito fica legal, os meninos olhando ali, vendo a foto, né, do garotinho e tudo, e poder guardar, né? Para a história dele, daqui a pouco tá maior. Diz, olha, eu tava no álbum aqui, no Campeonato Maranhense. Legal. Jurinho, é uma coisa sacada assim, interessante. Que fomenta o esporte, né? Porque dá aquela, eu quero também aparecer no álbum, né? A criança vai querer participar. Né? Exatamente. Então, parabéns pro Dadá aí, com essa conquista dele, vamos dizer, alavancada, né, do fut7 aqui no estado do Maranhão. Depois do intervalo, no basquetebol, o Sampaio Corrêa perde para o Veracruz Campinas e é vice-campeão da LBF 2018. E vamos falar sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Motoclube Imperatriz venceram, o Cordino empatou em casa. E pela Série B, o Sampaio Corrêa perdeu pela primeira vez sob o comando do técnico Roberto Fonseca. Segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta para destacarmos o basquetebol. Uma campanha belíssima fez o Sampaio Corrêa na LBF, a Liga de Basquetebol Feminino, principal competição do gênero no território nacional. Olha, foram 5 jogos entre Veracruz Campinas e Sampaio Basquete. 2-2 nos 4 primeiros jogos. E na decisão, uma melhor de 5, você sabe, o Sampaio foi derrotado neste domingo. Mas na última partida em São Luís, o tricolor de aço esperava, com o apoio do torcedor, fazer bonito e, de repente, conquistar o título. Não foi possível. E na última partida, o Sampaio acabou não segurando, principalmente no terceiro e quarto da partida, a representação do Campinas. A Bolívia Querida das Quadras recebeu a equipe do Veracruz Campinas no ginásio Castelinho para o 4º jogo da série de 5. Jogo decisivo. Se o Sampaio ganhasse, tinha conquistado o bicampeonato. E foi dramático, apesar do brilhante apoio da torcida que lotou o ginásio. Empurrado pelo torcedor, o Sampaio Basquete foi melhor que o Veracruz Campinas nos 2 primeiros quartos. Abriu 13 pontos de vantagem e deu a impressão de que conquistaria mais um título da LBF no Castelinho. Mas o Sampaio não conseguiu manter o ritmo. A equipe visitante não se abateu, virou o marcador e seguiu mantendo a vantagem. Tem que falar que o Veracruz Campinas contou com uma atuação de alto nível da armadora argentina Melissa. Além de anotar 31 pontos, Meli pegou 10 rebotes e registrou um duplo-duplo no Castelinho. O Tubarão acabou amargando a derrota por 62-51 e a decisão foi adiada para o domingo seguinte. Após o apito final, os técnicos falaram sobre o desempenho das suas equipes. Eu senti a equipe do Sampaio um pouco cansada e nós corremos bastante. O nosso ritmo é de correr. Então nós somos mais felizes hoje. Mas eu acho que quem ganha é o basquete. 5º jogo,
Vai ter até quem diga que foi combinado. Mas vocês que acompanham sabem a luta das meninas aí. Parabéns às duas equipes e que vença o melhor. Teve dificuldade de atacar nos 2 últimos quartos. Na defesa a gente bobeou muitas vezes. Então agora se reconcentrar e trabalhar para poder alcançar o jogo 5 lá. Ô Greg, o Sampaio não perdeu para mim o título nesse domingo. O Sampaio perdeu com a oportunidade que teve aqui no ginásio Castelinho para não dar qualquer tipo de oportunidade. Porque a gente sabe que um time da categoria, né, do Corinthians de ontem e do Campinas de hoje, né, que virou Veracruz Campinas, a gente sabe que era muito grande. E eles não perderiam a oportunidade de conquistar um título desse lá em São Paulo, né? Perderiam não. Tem algumas coisas aí interessantes nesse playoff final, né, Juliano? O Sampaio começou ganhando lá, né? Lá, primeiro jogo, fez 1-0. Eles empataram naquele jogo que a gente comentou aqui nos bastidores várias vezes. O erro da arbitragem, a mesma cronometria. Que acabou o jogo antes de acabar. Eu nunca tinha visto isso na história do basquete, né? Que é só pegar a imagem, né? E não fizeram isso. E aí depois o Sampaio jogou aqui, venceu. E o quarto jogo foi aquele jogo que o Ronald II fez essa matéria aí. Que deu um branco. Deu um branco. Principalmente no terceiro e quarta partida. No primeiro tempo, que equivalem para quem não conhece muito basquete, o primeiro quarto e o segundo quarto, o Sampaio disparou, Juliano, jogou muito bem. Na hora do intervalo, teve aqueles 10 minutos ali, parece que quando o Sampaio retornou para a quadra do ginásio Castelinho, era outro time. E aí foi completamente dominado pelo time Errou, do Veracruz desperdiçou Campinas. muitos arremessos, não aproveitou a bola de 3, não infiltração de garrafão, aproveitamento caiu, passes, a transição muito mal feita. Para mim ficou claro, inclusive no jogo desse domingo, teve muita coisa a ver com o jogo de número 4, Lembrou que foi muito. aqui em São Luís. Quer dizer, cansaço, né? E quando você cansa, a tua mente, ela pode até projetar uma situação, mas o corpo não responde. Não consegue acompanhar, né? Eu vi em muitas atletas já o cansaço, né? E sobretudo a apatia, já com uma síndrome que essa equipe desenvolveu, que é do terceiro e do quartas partidas. Desenvolveu nesses últimos 2 jogos, né? Porque verdade. antes estava vindo muito bem na competição, né? Claro. Uma defesa espetacular, né? Isso. E é bom lembrar, Juliano, que essa equipe do Veracruz, como você destacou, era o Corinthians do ano passado, atual campeão da LBR, atual campeão brasileiro. E é uma equipe excelente, foi disparada a melhor equipe da fase de... Da fase de... Como é que chama, Júlio? Da primeira fase da competição. Fugiu aqui o nome. Da primeira fase de classificação, a equipe disparou em primeiro, não perdeu para ninguém. E aí o Sampaio conseguiu desbancar eles, desbancou o Veracruz Campinas, venceu 2 partidas da melhor de 5, conseguiu um resultado expressivo. Nesse jogo aqui, diante do Veracruz Campinas em São Luís, que o Ronald II fez a matéria pra gente, o Sampaio sofreu, Juliano, devido a uma jogadora, a tal de Meli Greter, rapaz, argentina, lá baixinha, branquinha. Muito boa de bola. Juliano, 31 pontos. Ela arrebentou com o jogo. Ela marcou aqui. Até a rainha Hortência se rendeu. Se rendeu. Ao basquete da E lá, Meli. nesse jogo de domingo, que foi o jogo decisivo, a partir das 5... Ela não brilhou tanto. Não, mas fez 25 pontos. Olha aí, ó, fez 25 pontos. E aí a diferença lá do jogo em Campinas, nesse jogo final, foi de 66 a 59. O Sampaio... Com detalhe, o Sampaio chegou em alguns momentos a ter 10, liderou. 12 pontos de diferença. 12 pontos foi o máximo que o Sampaio alcançou. E depois foi lá. caindo. Depois foi caindo o rendimento, principalmente o aproveitamento de arremesso. O Sampaio caiu muito no aproveitamento de arremesso, no que equivale ao segundo tempo das partidas. A Brianna Jackson, a americana, não rendeu, né, tudo aquilo que a gente sabe que ela tinha condição de render. Sim. A Tati, por exemplo, no primeiro e segundo, né, conseguiu fazer várias cestas de 3 pontos. Depois dessa cesta não entrou mais. Né? A transição teve muitos erros. Muitos erros. O Sampaio com 7, às vezes 8 pontos, 4 pontos de diferença. E quando precisava do contragolpe, né, as jogadoras do Campinas erravam. E no contra-ataque, o Sampaio acabou desperdiçando, eu contei assim rapidamente, numa sequência de 2, 3 lances. Que aquilo ali seriam 6 pontos, aí não podiam dá, ser né? 9 pontos, né? Era a vitória. Era a vitória. Era a vitória. Julinha, com esse resultado aí, com essas atuações da Meli Greter nesses jogos finais, nesses playoffs finais, esses 5 jogos, a Meli Greter acabou vencendo o título de MVP das finais, né? A jogadora mais valiosa da LBF 2018 nas finais, muito mais do que merecido, né? Porque ela desequilibrou realmente em favor da equipe do Veracruz Campinas. O Sampaio faz uma campanha, na minha opinião, brilhante. Eu não apago nada, não tem mancha, não. O vice-campeonato não arranha né, a trajetória brilhante do Sampaio. Você perder para um grande adversário como ainda vencendo 2 jogos, Veracruz, tem que ser e um ressaltado. playoff considerado os mais
equilibrados, disputados, Isso. né? Isso. Não dava para dizer que nenhum nem outro seria o campeão. Não. Né? Porque não os dois alternaram. Exatamente. E foi uma final digna de um basquete de bom nível técnico. Isso, de altíssima né? qualidade. De altíssima qualidade. É muito bom. Eu acho que com isso se marca uma recuperação desse gênero feminino no basquete, que estava muito em baixa. Hoje você tem já uma consolidação do NBB. É uma realidade. Exato. Você Novo passa por um Basquete momento Brasil. muito bom do basquete, o Novo Basquete Brasil com os homens. Sim. E as mulheres, que depois de Hortência, Paula, Janete, Marta, Adrianinha e companhia... Até a Isiane também, né? Isiane, que foi um sucesso absoluto, Isso. Aí estrondoso, teve né? uma queda... Ele caiu. Muito. Caiu Ele muito, Caiu em termos de patrocinador, de competições, e a LBF surgiu para fazer esse resgate. E está resgatando. E vem fazendo o seu papel, né? Vem fazendo seu papel, está resgatando. Eu aqui deixo todo a minha admiração a essas meninas do Sampaio, principalmente também ao trabalho da Isiane, né? Na Liga Parabéns de Bastidores, ao Sampaio, a diretoria também. do Sampaio pelo trabalho. Vigil Lopes também está de parabéns. O técnico Vigil Lopes fez um Francês. grande trabalho, as meninas Isso. e todo esse gerenciamento da Isiane. Não pode parar, né, Julinho? Não Ano pode que vem parar. tem que continuar. Tem que continuar. Até porque tá aí dando certo. Tá dando certo e a gente pode beliscar aí de desbancar esse Veracruz campeão, né? Eu vi uma das atletas lá, me parece a Carla, a mais experiente, ela é inclusive gestora do grupo do Veracruz, ela é atleta e gestora. Ela disse o seguinte: olha, eu tenho uma hora que eu pensei que não seria possível conquistar o título, porque jogar lá com 6, 8 mil torcedores no ginásio é um negócio difícil, a pressão é grande. Porque não estava se vendo isso na LBF nos jogos fora daqui de São Luís. Aqui eles pegaram uma pressão. O Maranhão mostrou para o Brasil o grande potencial de público que também tem no basquete. O apelo popular. O apelo popular, né? Isso faz muita diferença. Faz, claro. Para quem promove a competição, para a televisão que transmite. Isso. Né? Não, muito. E isso solidifica a participação do Sampaio. E o que mostra lá atrás, quando a gente falava aqui a importância dos clubes de camisa no futebol de estarem em outras modalidades, é Isso. justamente sobre isso que a gente estava falando. Isso, sobre isso. Estava falando, o Moto tá trazendo agora também a equipe masculina de basquete, né? Disputando aí competições aí ainda, vamos dizer assim, competições ainda inferiores, né? Não está no nível do NBB, mas a busca é chegar lá, né? Chegar lá no NBB e conquistar títulos, né? Vitórias e títulos importantes. Agora o futebol, Campeonato Brasileiro Série D. Tivemos os nossos clubes jogando nesse final de semana, estreando na fase mata-mata da Série D do futebol brasileiro. Eu começo destacando o jogo em Imperatriz. O Cavalo de Aço recebeu o América de Natal. Neste confronto, a equipe do América de Natal tem vantagem de jogar a segunda partida no dia 10 deste mês de junho, lá em Natal, a capital espacial do Brasil. E nesse confronto, o Imperatriz se deu bem logo no primeiro jogo. 1-0, gol do Júnior Chicão, que vive uma fase muito boa, tá fazendo gol de manhã, de tarde, de noite. Gol adoidado, a partir da chegada do Marcinho. Do Marcinho Guerreiro, né? papai. 1-0, o público foi, prestigiou. Prestigiou. E, mas 1-0 é um resultado magro, pequeno? Mas agora o Imperatriz tem que fazer o seu papel fora de casa e tem condição para isso, E né? tem vantagem. Tem vantagem de jogar pelo empate. E outra coisa, o América de Natal, Julinho, era uma das equipes invictas na competição. Olha aí. Que beleza, é O verdade. Imperatriz consegue desbancar o América de Natal, que era uma das equipes Que é o invictas. time da preferência da televisão. Ih, rapaz, não é só isso não. É o time da preferência da televisão. É um dos times mais ricos do Nordeste. É verdade. Não, bora aumentar. Do Norte e Nordeste brasileiro, né? Tem um apelo popular muito grande lá no É o Rio chamado Grande do time Norte. da burguesia lá. Isso, tem isso tudinho lá. Tem um monte de coisa. Joga no estádio da Copa do Mundo, né? Na Arena das Dunas. Belíssimo estádio. Belíssimo estádio. Então, o Imperatriz está jogando assim, entre aspas, galera, contra tudo e contra todos, né? E conseguiu um resultado importantíssimo, consegue derrotar o América de Natal nesse primeiro jogo. Foi um pênalti, Jurinha, mas também não apaga nada não, viu? O Júnior Chicão foi lá, bateu e fez. Ainda no primeiro tempo, né? Teve uma bola cruzada na área e o jogador do Imperatriz foi derrubado, do Cavalo de Aço. O Júnior Chicão pegou a bola, chamou a responsabilidade. Botou no fundo do gol. Botou no fundo do gol, fez 1-0. Bom lembrar que nessa disputa da Série D na fase de mata-mata, não temos o critério de gol fora como desempate, né? Então, o Imperatriz... Mas pelo saldo, sim. Sim, não, pelo saldo, sim. O Imperatriz fez 1-0, joga pelo empate lá no próximo domingo. Claro, é porque eu estou dizendo assim, por exemplo, se a partida lá for 2-1 para a equipe do América de Natal, teremos pênaltis do mesmo jeito, o Imperatriz não passa. Só para esclarecer o nosso torcedor aí do Cavalo de Aço. Em Barra do Corda, o Cordino estreou também e a marca é histórica para o Cordino chegar à segunda fase de um campeonato brasileiro da Série D. Jogo de muitos gols, 6 gols na partida. Cordino 3, Ferroviário do Ceará também 3. E agora
o jogo decisivo vai acontecer em Fortaleza. Lá a parada é dura, é indigesta, PV, né, mas o Cordino tem sido surpreendente, viu? Juliano, o jogo de volta vai ser sábado, né? Já está confirmado aqui pela CBF, né? Até agora, né? Já a CBF gosta de mudar. Pode mudar a qualquer momento. Vai ser sábado às 4 horas da tarde, lá no Presidente Vargas, lá na capital cearense, né? E o Cordino consegue um resultado importante. Claro que era melhor trazer do Leandrão, né? E viajar para Fortaleza com a vitória, né? Foi 3-3, tivemos um jogo que o Cordino abriu o placar, depois tivemos uma virada, depois empate, aí depois o Imperatriz... O Ulisses fez gol, né? O Ulisses fez gol, o Ferroviário passou na frente de novo e no final da partida o Cordino consegue o empate por 3-3. Aí é aquela mesma situação, qualquer empate pênalti, né? Qualquer empate pênalti, quem vencer esse jogo lá no PV, que está por enquanto marcado para sábado 4 horas, passa para a próxima fase da competição, da Série D 2018. Tomara que seja o Cordino. O resultado mais expressivo conquistado por um clube maranhense neste final de semana, no começo do mata-mata da Série D, sem sombra de dúvidas, foi o do Motoclube, o Papão do Norte. Jogando em Feira de Santana, na Bahia, diante do Fluminense, que fez uma bela campanha, foi segundo colocado, mas para que vocês tenham uma ideia, foi segundo no seu grupo, mas com o mesmo número de pontos do Moto, que foi primeiro no grupo A5, com 13 pontos conquistados. Chico Bala fez 1-0 aos 43 minutos do primeiro tempo e na etapa complementar, o Moto fechou o caixão, fez 2-0, fez uma grande partida, segurou bem o adversário e traz para São Luís um resultado que pode lhe dar o encaminhamento da classificação para a terceira fase, mostrando que o Moto é o time da superação. E por que superação? A torcida sabe. Por tudo. Pelos problemas administrativos e financeiros. O Moto, por exemplo, nesta semana que antecedeu ao jogo, o Moto passou 2 dias sem treinar, praticamente. Exatamente, verdade, Uri. 2 dias por quê? Greve dos jogadores, querendo receber seu salário. Justo. Alguns com 2, 3, alguns com mais tempo sem receber. E a diretoria se desdobrou aí para arrumar dinheiro, arrumou na sexta-feira, já no horário do treinamento, à tarde. E isso deu um gás para o grupo, né? Mas acertou tudo. Tu sabe disso, Juliano? Você acertou tudo? Não. Acertou tudo, não. Não dá, né, Silvio? Não acertou tudo. Acertou uma parte do que estava devendo. Rapaz, assim, o Moto, para mim, é uma situação especial, Juliano. É verdade. Parece que está encantado. O Moto está encantado. Superação total. É incrível o que está acontecendo com o Moto, porque na receita de sucesso no futebol, o Moto está fazendo tudo ao contrário. Então eu vou ajudar você. Tudo na receita tem planejamento bem feito. Não tem. Pagamento de salários. Não existe. Não existe. Condições de trabalho. Condições de trabalho. Manutenção de técnico. Manutenção de técnico. Não tem também. Jogadores satisfeitos. Não tá satisfeito. Então, tudo ao contrário. Tá tudo ao contrário. Mas tá dando certo? Tá dando então certo. Bola pra frente. Bola pra frente. Isso que importa, né? Agora, não esqueça de pagar os jogadores. Honrem o compromisso com os jogadores, diretoria do Moto. Né? É complicado. Porque não é fácil um pai de família, um chefe de família, que trabalha todos os dias, chegar em casa e ser cobrado pela esposa, pelos filhos, está faltando o leite, está faltando o pagamento do colégio, está faltando transporte, está faltando água. Conta de luz. Não paga água, não paga luz, cartão de crédito com juros lá em cima. Ih, rapaz, isso não é fácil, cheque especial então, Juliano, é complicado. Rapaz, a situação do Moto é incrível. Falando especificamente do jogo, Juliano, você destacou aqui o Chico Bala, que fez o primeiro gol do Moto ainda no primeiro tempo. E tivemos também um gol do Márcio Diogo, Pelezinho, né, pá? Que aí jogador do Sampaio Corrêa, fez o segundo gol no segundo tempo. O que mais me chamou a atenção nessa partida, Julinho, foi como a Crônica Esportiva, nossos amigos da Crônica Esportiva lá de Feira de Santana, ficaram impressionados com o Moto. Mas é pra ficar mesmo. Eles ficaram, meu Deus, esse time aqui vem aqui, chega, ganha 2-0. Que outro dia eu recebi um telefonema de um companheiro lá de Fortaleza. Sim. E ele me perguntando se realmente a situação que ele vê nos portais, internet, do Moto é verdade. Se era real. Eu digo, é real. Ele disse, mas como é que esse time? Eu digo, meu amigo, tem um compromisso. Esses jogadores são homens, esses jogadores são guerreiros. Exato. Tá entendendo? É impressionante, porque por menos disso, a gente viu times numa série até maior do futebol brasileiro parar. Ano passado tivemos exemplo, se eu não me engano, do Mojimirim. Parou na Série C do ano passado. Disse, não vamos jogar mais, a gente não recebe, não tem mais nada. E aí causou um problema gigantesco. O Moto não. O Moto consegue não só isso, resultados importantíssimos. Campeão maranhense quase invicto, né? Quase invicto campeão maranhense. Essa campanha na Série D aí, absurda na minha opinião. Absurda. Então,
o Moto está encaminhado, apesar de todos todos os os problemas. Digo, o Moto pegou como adversário... Difícil. O mais difícil, na minha opinião, entre todos os maranhenses. Eu tenho só uma ligeira, assim, que eu acredito no América de Natal também é um pouco difícil aí com o Imperatriz, na minha opinião, né? 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 Mais um adversário... Não, difícil, complicadíssimo. Né? Fez a mesma pontuação do... Você conhece um pouco da estrutura do Fluminense? Rapaz, não tem nem comparação com a estrutura do Moto É uma de São estrutura Luís. muito boa. Pois é, não tem nem comparação, né? Então, o Moto consegue esse resultado aí que é importantíssimo, né? Abre uma larga vantagem, pode perder até por um gol de diferença aqui em São Luís, jogo no final de semana. Mas não vai perder, não. E a torcida do Moto tem um dever. De encher o estádio. O jogo é 3h30 da tarde, no domingo. Não, tem um dever mesmo. Aí tem também dever de encher o se estádio. não for nesse jogo aí... Para dar um apoio, incentivar o time. E ao final do jogo, a diretoria pega a grana e paga o grupo, né? Jurinho, se a torcida do Moto não for nesse jogo aí, não vai mais quando? Não, aí é bom. Mas não tem mais o que Não tem. Não tem, né? Série B do Campeonato Brasileiro, jogando em Fortaleza, na Arena Castelão, com mais de 40 mil espectadores. A torcida fez uma festa belíssima, mosaico, bandeira do Brasil. Os jogadores do Fortaleza entraram com a camisa amarela em alusão à seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo este ano. E o Sampaio entrou em campo. Entrou para tentar segurar o adversário. Esqueceu de jogar, na minha opinião. Foi. Perdeu o jogo por 1-0, mas olha, 2 bolas no travessão, pressão incrível no primeiro tempo, principalmente. Sim. O Sampaio até 25, 30 minutos foi bombardeado no primeiro tempo. O Sampaio viu o Fortaleza jogar no seu campo todo o tempo, né? E em alguns momentos adiantou um pouquinho a marcação. Na hora que aumentou a linha de marcação, o Sampaio conseguiu, em alguns momentos, frear um pouco o time do Fortaleza. Mas, sinceramente, respeitou demais o Fortaleza, que é uma boa equipe, mas o Sampaio não jogou, né? Jurinha, tem alguns pontos interessantes dessa partida aí do último sábado, né? O Sampaio Corrêa e a equipe do Fortaleza lá em Fortaleza. Sempre é bom destacar que a equipe do Fortaleza é o líder disparado da Série B, né? Com certeza. Tem um aproveitamento impressionante. Porque... A derrota, para mim, é normal. Normal. Agora, eu não gostei da forma de jogar do Sampaio. Não, eu entendo. É porque o Fortaleza, com esse resultado diante do Sampaio, se eu não me engano, são 8 partidas, né? 7 vitórias e 1 empate. Olha essa campanha que o time do Fortaleza está fazendo. Impressionante. É impressionante. Então, é uma equipe que já, na minha opinião, se cacifa a voltar para a Série A, né? Porque uma campanha dessa, em 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate, o Sampaio, aí eu concordo com você, teve uma postura que foi muito, vamos dizer assim, tímida. Eu vou chamar de tímida, porque tem alguns técnicos que preferem, Jurinha, realmente jogar dessa forma e segurar o empate. Tem técnico que se propõe a isso, né? Que pode ser a proposta de jogo dele. Eu acredito que a proposta de jogo do técnico Roberto Fonseca para esse jogo foi essa. Ele se propôs a fazer isso, a jogar mesmo recuado. Só que, na minha opinião... Para buscar o contra-ataque que não exatamente. Não se viu. Com a tentativa de buscar os contra-ataques, que aí que foi o problema. Não teve contra-ataque. Então, o Sampaio teve uma proposta de jogo que, na minha opinião, foi a que o técnico Roberto Fonseca quis aplicar, conseguiu aplicar, só que a segunda parte, que era o contra-ataque, não aconteceu. Então o Sampaio sofreu muita pressão. No primeiro tempo, então, como você destacou, bola na trave. O goleiro... Defesaças do André. Exatamente, né? O goleiro André, algum destaque da partida mais uma vez, fazendo defesas importantes. Pantera Negra, teve uma que ele voou, rapaz, uma coisa impressionante no erro do Maracás, né? Exatamente, defesas importantíssimas. Então, no segundo tempo, o Sampaio, como você destacou, teve adiantou um pouquinho as linhas, aí conseguiu equilibrar um pouco a partida, mas sofreu muito, principalmente com as jogadas de lateral, para a chegada do Gustavo, né? Do Gustavo preciso rever lá. a questão da lateral esquerda. Isso. Nem Kaique, nem Alisson. Não dá, não dá. Né? O Tem Kaique Raul ainda aí. é pior ainda, o Raul vai ter que estrear, jogar. Isso. Né? Quer dizer, tem a questão lá na frente do Carlão, o Carlão não consegue. Não dá. Tá certo que a bola não chegou, mas ele também não cria algumas possibilidades. Não dá. O Sampaio tem até a esperança aí, porque tem a contratação agora do Alexandre, que estreou, né? Alexandre. Até se movimentou bem, tal, correu, né? Fez até uma falta, pegou amarelo. Melhor do que o Carlão. Claro, muito melhor do que o Carlão, que fica muito paradão lá, né? Também tem a chegada aí do novo, do Dalberto, né, Jurinho? Dalberto Luang, aí, contratação aí do Sampaio Corrêa também. Tem então, o Matheus Volante, né, que é um Isso. volante canhoto, tá aí para estrear. Exatamente. Tem umas peças novas. O Raul na lateral esquerda, então, se você conseguir preencher ali a lateral esquerda com o Raul, aí a contratação desse centroavante aí pode dar certo. O Alexandre ou o Dalberto, acho que o Sampaio meio que encaminha. O Sampaio agora
tem 2 jogos pela frente em casa. Exatamente. Joga nesta terça-feira, 8h30 da noite, no Estádio Castelão, contra o Avaí. Que vem de derrota. Certo? E no sábado, viu, Bispo? No sábado, o Sampaio joga às 4h30 da tarde, né? 4h30 da tarde, contra a representação do Oeste. Sim. De São Paulo. São 2 jogos que o Sampaio tem que vencer. Tem. Porque se vencer esses 2 jogos, vai dar uma subida considerável na classificação, deixa ali essa zona de desconforto zona ali. Da degola, né? Da zona da degola, muito próximo ali. O Sampaio é 12º, né? Isso. Mas se vence os 2 jogos, meu amigo... Não, respira bem. O Sampaio poderia chegar a 16 pontos, né? O Sampaio tem 10 pontos hoje, poderia chegar aos 16 e aí... Dava até uma respirada aí, né, Julinho? Vai ficar entre os 10 ali, né? Ficar entre os 10, com certeza, vai ficar entre os 10 e aí poderia, vamos dizer assim, trabalhar com mais calma, né? Porque o Roberto Fonseca chegou numa situação de crise. O Sampaio vivendo uma crise enorme, já está tentando já botar panos quentes, né, na crise, está apaziguando tudinho. Não, tem conquistado bons resultados. Tem conquistado bons resultados. Essa derrota aí do Fortaleza não é para se desesperar, não é de normal, forma alguma. Você perder para um time que tem essa campanha que você citou ainda há pouco. 1-0 com o estádio lotado lá. Estádio lotado. Então é normal, não é para se desesperar, tem que continuar o trabalho. Você sabia que tinha até ingresso ao preço de R$130? Olha aí, rapaz. Aqui se reclama muito e tal, a gente sabe do poder econômico diferente financeiro cearense. Também, né? É diferente. Mas eu tenho a certeza que muitos fizeram esforço para estar no estádio. Fizeram. E fizeram uma festa linda. Tinha mais de 50 mil pessoas. Linda, linda. Declararam 40, mas você sabe que tem tinha mais de 50 mil. Tem o roubos e furto, né? Tem, sempre tem, né? Aqui também, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas tem também, né, Juliano? Mas é isso, Juliano. Continuar o trabalho, Roberto Fonseca está indo bem, não se desesperar com esse resultado aí de Fortaleza, partir com tudo aí para cima do Avaí e do Oeste. Avaí agora, terça-feira, né? 8 da noite. 8h30 da noite, 8h30, né? 8h30. 8h30 da noite e o Oeste, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde. Tem que fazer resultado aqui. Fazer resultado. Tem que fazer o dever de casa. Tem que ganhar o Sampaio. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. A você, muito obrigado pelo carinho da honrosa e sempre indispensável audiência. Lembre-se, toda segunda nós temos esse encontro marcado às 8 da noite e às terças-feiras às 7h30 e às 2h30 da tarde. Horários bem opcionais, para você acompanhar a reprise do programa. Sim. Ô Greg, para o telespectador, os canais de interação, para o telespectador sugerir pautas, reportagens, matérias especiais e dar a sua opinião também. O telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E também, né, Julinho? A partir de amanhã, nosso programa completo nas redes sociais, né? Facebook. Completíssimo. Você lá pode comentar, curtir e compartilhar, né? Um abraço, Greg. Valeu, meu amigo. Gente, um grande abraço. Obrigado pela carinho da audiência de sempre, viu? Agradecendo aqui o Gleidson. Mandar um abraço para o Gleidson, Ricardo, né? Finalmente está trabalhando aqui. Está trabalhando hoje, rapaz. Menino dedicado. Ricardo, forte abraço, gente. A gente se vê pela ilha. Até lá. Valeu, galera. Um abraço.